depois. Ok. Bom, então, novamente, eu agradeço a Karen pela mediação, eu agradeço ao Alberto Alves por aceitar esse convite. A gente sabe que as agendas são apertadas, especialmente nesse tempo conturbado de pandemia. Eu vou fazer uma introdução muito rápida, só para a gente criar um contexto desse bate-papo, tá? Basicamente, essa é uma das atividades do mestrado profissional em inovação tecnológica. Em particular, esse é o quase encerramento da disciplina de cidades inteligentes, que foi oferecida esse semestre no mestrado profissional de inovação tecnológica. E no contexto dessa disciplina, no contexto do mestrado, existe o interesse em pensar e propor projetos sobre cidades inteligentes. Então, o que a gente basicamente fez ao longo do semestre foi conversar sobre boas práticas, bons projetos, bons exemplos de projetos sobre cidades inteligentes. Então, a gente vai ter um excelente encerramento, que é ouvir o secretário sobre as iniciativas de São José dos Campos. A gente sabe que São José dos Campos é uma cidade no DNA inovadora, e mais ao final, a ideia é que a gente possa abrir para perguntas. Secretário, nossa reunião ela tem que terminar um pouco antes das 9h. Então, o senhor pode ficar à vontade para apresentar e discutir os pontos que acha mais importantes. O nosso escopo, então, são os projetos sobre cidades inteligentes, que é uma área onde vocês atuam bastante. E normalmente a gente gosta de deixar uns minutinhos para perguntas dos participantes, né? Bom, então era basicamente isso. Se alguém quiser fazer alguma observação, senão a gente pode começar. Só vou reforçar, então, o agradecimento por aceitarem o convite. Imagina, eu que agradeço. Eu vou tentar ser o mais breve possível numa apresentação. A gente preparou uma apresentação simples, tá? E fala um pouquinho da cidade, algumas características da cidade bem rápido. Depois a gente já entra numa sequência de slides que vão percorrendo os projetos que já estão todos em funcionamento, tá? E a gente vai comentar um só, que é um projeto em desenvolvimento para futura implantação, mas é uma coisa que vai acontecer nos próximos meses. Aliás, já está em estruturação, mas basicamente o que eu vou apresentar são projetos que já funcionam na nossa cidade e que permitem aos cidadãos usufruírem desses benefícios da tecnologia. Aliás, né, já aproveitando, dando os parabéns a vocês, que um dos grandes desafios hoje da gestão pública é você ser criativo, você estar antenado e procurar trazer para o município, né, soluções, sejam elas prontas ou em desenvolvimento, ou parcerias com as universidades. Acho que a gente vai ter espaço para conversar um pouco disso no final, mas o bacana é que tenham que ser soluções, né, o bacana é quando são soluções que trazem melhoria na vida do cidadão, assim, mas muito claramente, seja no bolso dele, através de algum tipo de economia, ou seja no tempo dele, ou mesmo numa qualidade, um aumento de qualidade de algum serviço que é prestado. O fato é que para a gente falar realmente de cidade inteligente, né, a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Existem alguns dispositivos de cidade inteligente que não respondem diretamente ao cidadão. São as mais estruturantes. Eu também vou falar sobre algumas delas. Mas eu acho assim que da ponta da sensibilidade, né, que nem você colocou, professor Alino, São José é uma cidade que faz bastante coisa, né? Provavelmente você exercite e use algumas dessas coisas e sabe que são coisas que facilitam a sua vida. Outras que eu vou colocar aqui, elas estão num outro layer e fazem funções que muitas vezes o cidadão não sabe que existem, mas também são questões importantes e inteligentes para a gestão de uma cidade. Então, vou falar um pouco das duas coisas, tá? Das duas dimensões de dispositivos, aplicativos, enfim, sistemas que tenham
desembocam imediatamente na vida do cidadão ou desembocam muito na facilidade de gestão da cidade do ponto de vista de quem está no back-office. Ok? Então vamos lá, deixa eu ver se eu dou conta de botar uma apresentaçãozinha aqui no ar. Vamos lá, vou apresentar aqui agora. Pego uma janelinha. Espera um pouquinho, cancela aqui. Abro esta apresentação. Minimiza aqui. Volto para cá. Está ensaiado, tá? Vamos lá aqui se eu pego essa janela. E aqui vocês devem enxergar uma apresentação. Tá entrando. Enxergam o PowerPoint? Perfeito. Sim? Sim. Posso seguir daqui? Deixa eu ver se isso está em modo apresentação. Vou fazer assim, espera aí. Melhorou? Perfeito. Ótimo. Então tá bom. Então, agradecendo a todo mundo que está, a gente deve ter alunos, né, também acompanhando. É importante que todos vocês saibam, especialmente aqueles que são munícipes aqui da nossa cidade, né, que a gente tem uma das nossas missões na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, né, é atrair novos investimentos para a cidade. Na verdade, né, inovação e desenvolvimento econômico, hoje nós vamos estar falando muito mais na vertente inovação da Secretaria, né? Embora as coisas não sejam desconectadas. É claro que uma inovação sistemática, como a gente procura introduzir na cidade, acaba trazendo atributos e que acabam trazendo também investimentos. As coisas são interligadas. Mas hoje nós vamos conversar muito mais da ponta de inovação e menos da de desenvolvimento econômico. Mas vai aí, né, alguns slides que a gente quer colocar e que respondem um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico. Apareceu o segundo slide, Alino, já está ok? Sim. Muito bem. Uma coisa importantíssima para a gente sempre ressaltar e sempre que possível lembrar para quem quer que seja possível investidor da nossa cidade é que nós temos uma localização estratégica ímpar, né? A gente forçou um pouquinho a amizade aqui nos 45 minutos da praia, mas é só para não ficar com aquele negócio que tudo é 1 hora, né? Mas eu acho que a gente em 50, 60 minutos a gente está na praia, o que é uma coisa muito importante, né? Especialmente nessas discussões todas de tempos pós-pandemia e do que vai ser o novo normal, como que as pessoas devem se organizar, suas famílias, para procurar os seus locais de trabalho. Estar numa cidade que está a 50 minutos, 60 minutos da praia é um grande atributo, né? Nós estamos também a 1 hora e pouquinho de São Paulo, né? Se você tiver muita sorte, nenhum trânsito, você chega em 55 minutos, né? Nós estamos a 40, 45 minutos do aeroporto de Guarulhos, né? O que nos coloca com uma conectividade global. Isso é muito importante para uma série de empresas que precisam circular os seus executivos. Isso é muito importante para uma série de cadeias produtivas que dependem de desembarque, embarque e liberação de cargas. Então, são atributos muito importantes de uma cidade como a nossa. E nós temos aí também, né, todo esse lado da contemplação, do lazer, do turismo, e é uma glória para a gente estar perto da Mantiqueira, a 55 minutos. Aí eu acho que até um pouco menos, a gente com 45, 50 minutos, a gente já está na região das montanhas, né? São Francisco Xavier, Campos do Jordão, sul de Minas, e a gente tem aí uma qualidade maravilhosa. E sempre lembrando, né, a bolinha vermelha aí, nós estamos exatamente no eixo que liga São Paulo com o Rio, que nos credencia como uma cidade no eixo econômico do país, né? E uma foto aqui do nosso aeroporto, que não vive um dos seus melhores momentos, né? Do ponto de vista de infraestrutura, ele está excepcional, tá? Foi feita uma ampliação, ele tem condição de movimentação de mais de 1 milhão de passageiros ano, mas com toda essa crise no setor aeronáutico, os 2 únicos voos que nós tínhamos foram retirados, né, por parte da empresa Azul, dado a reestruturação de malha que ela está fazendo, mas a gente está trabalhando e temos certeza que no momento adequado os voos retornarão. Então, assim, sempre importante colocar aqui, né, uma localização estratégica privilegiada. Para quem não conhece esses números, por que a gente afirma que a cidade é uma cidade certa para investimentos, né? A gente tem aí, do ponto de vista de média salarial, nós somos o 14º
né, no estado de São Paulo, ou seja, nós não somos uma cidade, né, que tem uma mão de obra excessivamente cara. Isso é importante na hora de uma empresa decidir pela sua instalação. A gente tem um capital humano de altíssimo nível, talvez não acho que a gente conte nos dedos de uma mão cidades que têm formação de capital humano melhor do que a nossa, né? A gente dificilmente vai encontrar mais do que 2 ou 3 ou 4 cidades que tenham capacidade de formação de capital humano melhor do que São José ou igual a São José, mas mesmo assim nós temos um salário, né, 48º no país, 14º no estado, ou seja, existe uma relação de custo e benefício bastante interessante para quem está comparando localidades, pensando em se instalar, né? E sempre frisando, né, que nós temos um índice de qualidade de vida considerado very high, muito alto, né? 0,807, que é o índice, é o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é composto por características ligadas ao sistema de educação pública e privada, ao sistema de saúde pública e privada, ao sistema de mobilidade urbana, ao sistema de apoio social, ao ambiente de negócio, enfim, qualificação profissional. Tem uma série de indicadores que compõem o índice, né? E o IDH talvez seja, eu acho que é o índice mais completo que a gente tem para avaliar a qualidade multifacetada de um município. Como nós temos um número muito alto. Então, é orgulho para nós saber que o IDH de São José é tão alto assim. Isso é fator de atração e foi fator de atração de algumas empresas durante essa gestão. Em termos de números, né, a gente trabalha aí com números um pouco defasados, porque o IBGE que está disponível é 2019, né? Peço desculpas por não ter os dados atualizados de 2020, eles não existem, né? Mas a gente tem aí 37,3 bilhões, né, de reais de PIB, né? O que nos leva a um PIB per capita aí de 56 mil reais, que é bastante interessante para empresas que buscam mercado local de consumo, né? E nós somos um município extremamente exportador. Assim como você colocou, professor Arlindo, né, que o DNA de inovação está no nosso sangue, né, que a cidade é uma cidade que tem uma série de atributos inovadores, também somos uma cidade extremamente exportadora, né? Normalmente nós ficamos aí entre as top 5 no país, como município exportador, né? Brigando pau a pau até com a própria capital de São Paulo, né? A gente acaba perdendo para uma outra localidade que tem terminal petrolífero e que exporta muito petróleo, né? É o caso de Angra dos Reis, é o caso de, acho que Campos ou Macaé, não me recordo, mas a gente briga pau a pau até com a capital São Paulo em termos de capacidade de exportação, né? Isso é basicamente devido ao setor aeronáutico, com a presença da Embraer massivamente compondo esse número, e o setor automotivo também. Mas nós temos outras cadeias que compõem o número. São José é uma cidade com DNA exportador. Do ponto de vista de população, né, os últimos números dão conta aí de 722 mil pessoas, ou qualquer coisa perto disso, né, com uma baixa densidade populacional. Essa é uma coisa também que chama a atenção de investidores quando a gente conversa, né. Nós temos ainda 2/3, né, 62%, é quase 2/3 de toda a nosso município ainda com cobertura vegetal nativa, né, preservação ambiental plena. Então, é uma cidade que conseguiu, né, ao longo desses anos, dessas décadas, né, galgar um avanço tecnológico muito alto, porém, mantendo também uma condição ambiental muito, muito favorável, né? A gente analisa, compara, né, discute cenários. Você pega uma cidade, por exemplo, como São Caetano, que também é bastante desenvolvida, né, tecnologicamente, mas que não tem patrimônio ambiental, né? Isso cada vez mais tem pesado muito forte no momento de decisão, né? Nós não temos e aparentemente não teremos, se trabalharmos bem, né, restrições de mananciais, né? Água, ar puro, fauna, flora, né? Terrenos com baixíssima ou nenhuma poluição ambiental. Tudo isso tem muito valor na hora da discussão de uma empresa decidir por uma expansão ou por um novo investimento. Então, assim, a cidade goza de atributos muito interessantes. Recentemente, esses atributos foram reconhecidos, né? Nós estivemos, esse ranking é do Financial Times, uma entidade de eco global, né? De ressonância global, né? Nós estivemos participando de um ranking, né?
no biênio 2018-19, São José brigou aí contra Canadá, Estados Unidos, México e Singapura, e outros países que estão para baixo aí do ranking, mas São José foi considerada a cidade número 1 do ponto de vista de investimento estratégico no setor aerospace no biênio 2018-19. E isso foi, assim, uma conquista muito grande da nossa cidade, né? E que traz e tem trazido e vai continuar trazendo novas oportunidades de negócio, grandes corporações que vêm para a cidade e fazem propostas, né, de negócio. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Saab, que atualmente é dona de 45% das ações da Acaer, que é uma importante empresa de tecnologia aeroespacial de defesa aqui do nosso município, né? Tudo isso, essas pessoas fazem investimentos, não é do além, não é da... Ninguém decide isso assim de bate-pronto, né? Essas coisas não vêm prontas. Então, rankings como esse do Financial Times viabilizam parcerias de negócio de monta expressiva, né? A gente também, né? Esse ranking foi renovado agora para o biênio 2021, né? Nós não conseguimos ser a primeira opção global, mas fomos a terceira ainda, né? Estamos aqui nos top 5, isso é muito relevante, né? Dessa vez, o conglomerado canadense e francês, especialmente porque deu certo a parceria entre a Airbus e a Bombardier, respectivamente instalados, né? A Bombardier no Canadá e ai, Jesus, e a Airbus na França e em mais alguns países na Europa, né? Eles conquistaram as primeiras posições, mas mesmo assim o cluster brasileiro capitaneado pela Embraer se posicionou em terceiro lugar. Isso é muito relevante para o setor de aerospace, né? Então é uma muito honrosa posição para a nossa cidade, né? E continuamos recebendo, aliás, hoje eu tive a informação, né? Teremos uma reunião na semana que vem, que veio através de uma pessoa lá de dentro da Embraer, de uma empresa de fora do país que quer se instalar aqui, enfim. É uma coisa que as pessoas olham, essas premiações, né? No biênio 2019-20 ainda está em validade, né? Nós fomos considerados, né, nas cidades do futuro, né? Estrangeiro, o chamado Foreign Direct Investment, o FDI, né? Nós ficamos aí com o quarto lugar, né? De cidade que tem o seu DNA e as suas estruturas prontas para receber investimento direto estrangeiro. Então, é um ótimo ranking também, né, para a nossa cidade. Agora, fecha o parênteses aí do desenvolvimento econômico, como eu falei para vocês. Só fazer uma consulta aqui, Arlindo. O áudio está ok? Está tudo bem? Tudo bem. A imagem também está tudo perfeito. Então, vou seguir em frente. Agora vamos, fechado o parênteses do desenvolvimento econômico, vamos falar então de Smart City. Vamos falar daquilo que vocês estão aí finalizando o curso e que eu, mais uma vez, honrosamente agradeço o convite para vir trocar umas ideias aqui, né? Essa tela é uma tela que está disponível já há 2 anos, né? Ou pouco mais de 2 anos, né? Para todos os nossos munícipes usarem, né? 2, 4, 6, 8, 10 aplicativos, hoje acho que tem mais um, né? Mas nós temos 10 aplicativos aí que estão à disposição da população, e eu vou discorrer rapidinho, para não ficar muito chato, né? Sobre o que cada um deles faz, e eu convido vocês a usarem, né? É só entrar, baixar, obviamente é tudo grátis, e esses serviços que estão disponíveis aí no chamado programa São José na palma da mão, né? O objetivo aqui vocês vão ver que são coisas mais simples, depois eu vou passar para coisas mais robustas, né, de cidade inteligente, mas essas coisas, mesmo sendo simples, elas são muito úteis para o cidadão no dia a dia. Vocês vão ver que tem coisa bacana aqui, né? Antes de falar daqueles 10 aplicativos, só fazer um parênteses honroso, né? Nós temos uma lei de inovação na nossa cidade, que foi aprovada no primeiro semestre de 2017, no início dessa atual gestão, e que essa lei ela é muito simples. Ela diz assim: quem tiver alguma solução absolutamente inovadora, que seja disruptiva, não basta ser um aplicativo bacana, não basta ser uma solução, um sistema bacana, mas que já existem outros similares na prateleira. Não.
Quem tiver alguma coisa realmente disruptiva, que seja, né, criativa ao extremo, né, nos apresente, vai haver uma análise por um comitê de inovação, e se isso for aprovado, a gente implanta essa solução na cidade, né, sem nenhum custo para o município, e durante um certo tempo, que pode ser 3 meses, 6 meses ou até um ano, né, nós temos uma solução que está até mais de um ano em teste, essa solução vai ser validada e a cidade depois emite um atestado de capacidade, dizendo que aquela solução performou bem, né, como se fosse uma POC, né, uma prova de conceito, e esta empresa então pode usar esse documento como um atributo em futuras licitações. A nossa lei da inovação não garante a contratação da solução testada, isso não pode ser feito por conta da lei de licitações, a lei 8666, mas ela já é um passo na direção disso, porque ela passa para a empresa um certificado importante, relevante, de uma cidade que tem moral no mercado, que tem renome internacional, que é sabidamente inovadora e tem em seu DNA, né, atributos de inovação robustos e que está dizendo que a solução XPTO é boa e performa bem. Então esta é a lei da inovação, e só para vocês saberem, essa imagem é do prefeito comemorando, porque a primeira, quando a lei foi lançada e foi dada publicidade, né, a primeira empresa que se propôs a trazer uma solução inovadora para a cidade foi nada menos do que a Google. Então, a gente falou, olha, parece que nós acertamos aí na edição dessa lei, porque a primeira empresa que beliscou foi a Google. E nós fomos entender o que a Google estava propondo. Ela estava propondo um sistema revolucionário de sincronização de semáforos. Qualquer cidade média e grande que tem problema com o trânsito possui algum sistema de sincronização de semáforos. Normalmente, se vocês prestarem atenção, né, existe um sensor que fica no solo, ele fica contando os carros que passam e, de alguma maneira, esse sensor se comunica com a placa controladora do semáforo e faz o ajuste, seja através de uma atuação manual de um centro de comando, ou seja mesmo através de alguns painéis de automação, fazem a regulagem do tempo dos semáforos. Então, você otimiza naquela região o trânsito, né, com base num ajuste fino do tempo dos semáforos. Mas isso depende de um sensor que tem que ser adquirido, comprado. Você tem que quebrar o asfalto, instalar embaixo do piso, interligar eletronicamente com uma central controladora ou interligar, etc, etc, etc. Isso é muito comum em cidades. A gente também tinha isso aqui já há muito tempo. Mas a proposta do Google não necessita de nada disso. Faz o mesmo trabalho, talvez até com mais acurácia, com mais eficiência, sem ter necessidade da instalação de um sensor. Sem ter que parar a rua, reformar o asfalto, nada disso. Como é que isso funciona? Todos nós, né, quando estamos aí no dia a dia com o nosso celular ligado, o nosso celular está transmitindo a nossa posição através do GPS para a Google. A Google sabe onde nós estamos. Então ela usa essa posição, 90%, 95% do mercado é Android, então ela domina, mas mesmo o pessoal que tem iOS, se tiver instalado um Waze da vida ou um Google Maps, mesmo sendo de outro sistema operacional, também fornece a posição, então dá quase 100%. Então, com base no deslocamento dos celulares que estão no bolso das pessoas ou no carro das pessoas, né, ela faz o ajuste semafórico. É muito interessante. E isso ela adaptou, né, para a nossa Avenida dos Astronautas, onde fica a Embraer, e houve uma redução de quase 50% no tempo de deslocamento entre a Embraer e a Dutra. A solução funciona, que é uma beleza. Eu acredito que a gente vai ver com o tempo isso sendo instalado no mundo inteiro. Isso foi testado em São José dos Campos pela Google. Olha que coisa bacana, né? E isso é, sim, uma ação de cidade inteligente, porque nós tínhamos um problema muito sério da saída das pessoas ali, né, na entrada e saída da Embraer, e foi bastante melhorado com a introdução desse sistema. Ok até aqui? Continuo com áudio bacana? Tudo ok. Muito interessante, mesmo exemplo. Eu vou mandar a lei para o pessoal aqui. Legal. Muito legal. Se vocês baixarem a lei e mandar para as pessoas, eu agradeço. Muito legal.
Então, agora falando daqueles aplicativos que estavam do São José na palma da mão, né? O que acontece? O São José Viva, né? Ele coloca todos os eventos, né, tudo aquilo que é oficial. Ah, vai ter o aniversário da cidade, que seria agora em julho, se não tivesse a pandemia. Então toda a descrição do evento está lá, para as pessoas se conectarem com a agenda da cidade. Então está tudo lá. Ah, vai ter um festival de dança, ah, vai ter um campeonato de natação, ah, a cidade atraiu um jogo internacional de rugby que vai ter no Martins Pereira, ah, tudo que é um evento oficial de grande porte, né, a mesma agenda da prefeitura fica à disposição para consulta dos munícipes. É algo muito simples, mas é algo que facilita a vida da pessoa. Não precisa ficar entrando no site, tá ali, tá no aplicativo, na mão dele, pega no celular, já olha, já resolve. Ah, tô a fim de ir esse final de semana em tal lugar. Tá aberto o Parque da Cidade, olha lá. Todas as atividades estão aí listadas no São José Viva, né? Eu vou falar do 156, vou detalhar um pouquinho melhor o 156, porque ele é magnífico. 156 é um serviço onde os munícipes ligam, né, e fazem toda sorte de consulta, questionamento, sugestão. 156 é o chamado CRM aberto, né, onde os munícipes conversam com a prefeitura. É através do 156 que as pessoas conversam diretamente com a prefeitura, seja para fazer uma solicitação da poda de uma árvore, solicitação para alterar um ponto de ônibus, solicitação para o que quer que seja, né, reclamação sobre a coleta do lixo, né, uma sugestão para a mobilidade urbana das rotas de ônibus. Tudo isso é feito através do 156, né? O 156 está instalado dentro do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento. O IPLAN fica dentro do Parque Tecnológico, também é uma visita que eu fortemente recomendo para vocês da Unifesp, afinal de contas somos vizinhos, né? Que vocês possam dar uma passadinha no IPLAN, vai conhecer, né? Vale a pena. Tem um setor do IPLAN que é só para cuidar do 156, é um grande call center, mas o bacana é que o sistema está todo customizado, né? Ele responde a 100 mil consultas, 100 mil manifestações por mês. Essas 100 mil manifestações, 80% delas, 80, às vezes 85% delas, dependendo do mês, já são respondidas de pronto pelo atendente do IPLAN, porque ele já tem, né, a maneira, por exemplo, se alguém liga para pedir, quer saber como é que faz para pedir uma vaga numa escola municipal, já tem lá, né, ele aperta um botão, já tem lá todo o roteiro de como deve fazer, ele já lê para a pessoa na hora, já faz a resposta, já encerra o assunto ali mesmo, né? Se alguém pedir, né, para fazer uma poda de uma árvore, que é muito comum, né? Ou se alguém quer saber como é que faz para tirar aquela licença de idoso para estacionar, né, nas vagas da cidade, tudo isso que é padrão, tudo isso que tem uma resposta padrão, eles já resolvem na hora. Tem algumas questões que não é possível resolver na hora para o cidadão, então eles informam o cidadão que isso vai ser encaminhado para a secretaria responsável. Nas secretarias existem os RSOs, que são os responsáveis pelos serviços nos órgãos, são mais de 250 RSOs treinados e muito bem treinados, né, dentro do próprio IPLAN. Esses RSOs, então, recebem as demandas, discutem com as equipes técnicas, às vezes chega até o secretário, que tem que se manifestar, isso volta em alguns dias, e o 156 dá a devolutiva para o munícipe, né? Então, assim, é uma coisa espetacular o que o 156 faz. E toda essa base de dados gera um Big Data espetacular, né? Vocês imaginam 100 mil manifestações mês, né? Então existe toda uma base de dados que alimenta um BI poderosíssimo, que o prefeito, os secretários e as pessoas da gestão, né, possuem para tomar decisões no seu dia a dia. Então, ou seja, além desse serviço de CRM que é feito entre a população e as equipes da prefeitura, também alimenta um BI poderoso. Eu garanto para vocês que também vamos contar na palma de uma mão cidades que possuem um BI tão poderoso como o nosso. Eu sei porque eu já fui procurado por startups de São Paulo, incubadas em centros famosos, e quando eles vieram oferecer os BIs para o nosso município, eu os levei até o IPLAN e eles disseram, a gente não tem nada para oferecer aqui.
o BI de vocês é tão bom ou melhor do que o nosso. Então, assim, são anos e anos e anos, né, que o IPLAN está trabalhando nesse BI, gente de altíssima capacidade, de forma que os nossos munícipes tenham um canal maravilhoso de CRM. Ok? Tem também, por exemplo, do ponto de vista de cidade inteligente, tem um setor do 156 que só faz as confirmações de consulta médica, para vocês terem uma ideia. Era quase 45% de no-show, pessoas que marcam uma consulta no sistema público, mas não vão. É de graça mesmo, né? É fácil de fazer isso, né? Marca uma consulta num pneumologista, marca uma consulta num cardiologista e simplesmente não comparece. Isso era quase 45%. Vejam o tamanho da encrenca. Então existe um setor, acho que são 20 ou 22 posições, que só fica entrando em contato com esses munícipes que estão agendados. Algumas horas antes da consulta, confirma a presença dessas pessoas. Se elas disserem, quer saber, no fim eu não vou, ela já pega o próximo da lista de espera, já entra em contato com essa pessoa, e essa pessoa vai para a consulta. Se essa pessoa não puder, infelizmente agora eu não posso, pega a segunda. Eles fazem um trabalho especial para tentar, né, suprir essa deficiência por causa do no-show da pessoa. Isso já caiu para 20%, em alguns meses até abaixo disso. Então, isso é uma ação de cidade inteligente, porque o custo do sistema público de saúde é monstruoso. Então, você tem obrigação de otimizar as vagas, disponibilizá-las para as consultas. Ok? Isso é um dos exemplos, existem outros, né? O programa de cidade limpa, né, é realmente um dedo duro do bem, né? Vocês podem observar que a nossa cidade praticamente não tem, como é que chama aquele negócio de pichação, né? As pessoas podem reportar pichação, né? É o grafite do mal, né? Não o grafite do bem, é o grafite do mal. As pichações são reportadas através desse aplicativo e no mesmo dia as equipes vão lá e não deixam a pessoa se vangloriar, já está pagada a pichação dela e por isso que a gente tem pouca pichação. O objetivo que é mostrar que delinquiu, que conseguiu pichar esse ou aquele monumento, aqui não funciona. A cidade tem duas equipes que só correm atrás disso. E a população nos ajuda indicando onde houve pichação, né? A CNH digital é, na verdade, um convênio, né? Onde as pessoas podem manter aí a administração sobre a sua CNH. Eu não vou gastar tempo sobre isso. É mais prático, é mais rápido, né? Tem algumas vantagens aí, né? Mas é uma coisa que foi trazida para dentro desse ambiente, né? Alguns de vocês que estão nos ouvindo até devem ter, né? A CNH digital. Evita de você ficar perdendo documento, né? Você tem ele digitalmente, você não vai perder nunca, né? O acesso já é muito bacana, tá? O acesso já ele é licitado no nosso município, né? Então você tem um universo aí de transportadores de pessoas, né? Que tem vans. Nesse caso, eles têm vans que são adaptadas, né? Para levar portadores, né? Pessoas com deficiência, que tem ou uma dificuldade de mobilidade, ou pessoal com deficiência visual, né? Cegos, ou pessoas com alguma outra deficiência que exige um veículo especial, às vezes para levá-los numa consulta médica, às vezes para levá-los à fisioterapia, às vezes a levá-los para um curso profissional. A nossa cidade tem um olhar especial para isso, né? Esse programa é um sucesso, ele já foi premiado, né? Essa gestão faz questão, né, de voltar com isso, porque é muito importante, né? Isso foi criado, né? E tem que ser mantido, é uma questão de respeito e valorização das pessoas com deficiência, né? Então você tem aí um certo número de pessoas, e a grande inovação que foi feita mais recentemente é uma parceria com os motoristas de Uber, né? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, um deficiente visual, ele não precisa de uma van adaptada para um deficiente motor, com mobilidade reduzida, ele pode andar de Uber. Então, os próprios Ubers estão fazendo o serviço e recebendo da prefeitura. Foi mais uma maneira que foi encontrada, né, para potencializar aí os motoristas de aplicativo, que são parceiros importantes no sistema de mobilidade, né? O compartilhamento, ele otimiza, tira os carros da rua e faz com que o trânsito sempre melhore, né? O estacionamento, que é um aplicativo onde a gente para os nossos carros e pode rapidamente, né, contratar um X tempo para ficar parado na Zona Azul, né? Acabou de ser licitado mais uma vez, em breve nós vamos voltar a ter aí a Zona Azul ativa,
Durante a pandemia, ela ficou parada, né? Mais uma maneira de ajudar, né? Mas depois da pandemia, uns próximos, sei lá, 30, 60 dias, eu imagino que a Zona Azul já deva estar de volta operante, né? Então, a gente tem um aplicativo bacana, moderno, que também operava as bicicletas, que também operava os veículos compartilhados, mas nesse momento tudo regrediu um pouco por causa da pandemia, né? O Cine Fácil é interessante, né? Porque você tem, ele é um aplicativo do governo federal e ele mapeia oportunidades de emprego, né? Nós temos o PAT ali no centro, na Praça Afonso Pena, né? Que diariamente recebe centenas de pessoas em busca de vagas de trabalho. Nós temos todo um trabalho de algumas equipes que correm atrás de oportunidades de trabalho. A gente divulga isso todo dia. As pessoas entram no site da prefeitura e vão ver, amanhã tem 15 vagas para garçom, tem 10 vagas para pedreiro, tem 20 vagas para mecânico de automóveis. Então essas vagas são disponibilizadas no site da prefeitura, as pessoas consultam e quem está desempregado precisando se colocar vai até o PAT, né? Comprova que tem experiência, tal, cada vaga tem as suas exigências, né? E se a pessoa não quiser, por exemplo, nesse tempo de pandemia, fazer isso presencialmente, ela pode se valer do Cine, que é um aplicativo onde ela consegue também essa intermediação de mão de obra, tudo no ambiente digital. Ok? A Saúde na Mão é onde você faz as suas consultas, você marca, né, as suas consultas médicas, como eu falei agora há pouco, né? Você pode consultar resultado de testes, né? Você, se não me engano, você não consegue, acho que você consegue também cancelar, né, uma consulta, você consegue cancelar uma consulta pelo aplicativo, né? Mas mesmo assim as equipes ligam. Então é um aplicativo onde você faz a gestão das consultas e de todo o ambiente da saúde pública, né? O ônibus na hora não é novidade, é uma coisa que muitas cidades têm, mas às vezes é muito útil, né? Especialmente nos dias de chuva, para um cidadão poder consultar daqui a quantos minutos vai chegar o ônibus no ponto onde ele vai tomar. O cara mora 10 minutos do ponto de ônibus, ele não precisa sair meia hora antes, se ele souber exatamente a hora que o ônibus chega, ele sai na hora exata, né? E também consultar para ver se ele perdeu o ônibus, daqui a quanto tempo chega o próximo, né? Então são aplicativos muito úteis aí no dia a dia. Eu falei para vocês do BI, né? Esse BI é o BI desenvolvido pelo próprio iPlan, né? Onde você consegue praticamente toda a gestão estratégica da cidade na palma da mão, né? Muito útil para a gente no dia a dia. E à esquerda dessa tela você tem uma coisa que já foi até convidada e foi apresentada no Vale do Silício no ano passado, porque é inusitado até globalmente, né? Houve um convite, a nossa técnica chamada Maiara foi aos Estados Unidos apresentar pessoalmente esse sistema, que foi desenvolvido em parceria com a Visiona, né? A Visiona, para quem não conhece, é uma empresa de satélites, né? Ela lida nesse mercado de satélites, de imagem de satélites. Ela foi a empresa responsável, né, em parceria com uma empresa francesa, de colocar em órbita, no ano retrasado, né, o satélite brasileiro de grande porte, né? O satélite brasileiro de grande porte foi um projeto de 3 bilhões de dólares, eu acho até, não sei se foi reais ou dólares, me perdoem, acho que foram 3 bilhões de dólares, né? É um satélite de telecomunicações de altíssimo nível. Ele foi desenvolvido, construído, testado, né, lançado e posicionado, né, com um sucesso enorme, né? A comunidade internacional realmente bateu palma para esse esforço da engenharia brasileira em parceria com os franceses, e foram as equipes da Visiona que participaram desse projeto, com alguma transferência de tecnologia envolvida, né? O Brasil tem um programa robusto de parceria há 50 anos com a China, com altíssima transferência tecnológica. Nesse caso, o projeto com a França teve um menor índice de transferência tecnológica, mas também teve, né? Mas foi muito importante. A Visiona, então, né, terminado esse grande desafio de colocar o satélite brasileiro em órbita, propôs esse programa. Isso foi licitado, eles venceram a licitação. A Prefeitura de São José dos Campos compra não só as imagens. Na verdade, a Prefeitura nem compra as imagens. A Visiona compra imagens de 9 satélites, e através desses satélites, eles fazem fotos
de todo o município, de todo o perímetro de São José dos Campos, a cada 2 ou 3 dias. Mas o trabalho da Visiona é superpor essas fotos, né? Ele pega a foto de hoje e bota a foto de sexta-feira por cima. E tudo que tiver de diferença, eles têm um algoritmo de inteligência que aponta, ó, isso aqui parece uma construção irregular, porque está na beira do rio, ó, isso aqui é um puxadinho, ó, derrubaram uma mata, ó, abriram uma via numa locação de proteção ambiental. Tudo que não estava mais ou menos previsto, esse sistema aponta através da superposição das imagens. Então, o que a prefeitura comprou da Visiona é inteligência das imagens. Para isso, ela tem que fazer a foto a cada 2 ou 3 dias e ela tem que ter, né, mecanismos de inteligência artificial e que conseguem detectar qualquer coisa em torno de 10 ou 15 metros quadrados, aponta nesse relatório. Com isso, a fiscalização ela já vai na boa. Ela não fica mais rodando pela cidade procurando problemas para averiguar se caberia uma fiscalização. Ela já sai da base com a coordenada espacial da onde que aconteceu o episódio que ela já vai fiscalizar. Então tem sido muito comum, né, aquele loteador clandestino, quando ele coloca os materiais, né, que faz lá aqueles materiais para começar a construir infraestrutura de um bairro clandestino, no mesmo dia chega a fiscalização e embarga tudo. Então é de outro nível, de outra eficácia o esforço de fiscalização. Falando para vocês aqui de alguns números, eu já vou encerrando porque acho que já está dando meu tempo, né? São José tem atualmente 500 e poucas câmeras, mas já tem há 20 anos, né? A cidade foi precursora também. Essas câmeras foram responsáveis, né, por essa fotinho aí do nosso COI atualmente, né? Isso vai mudar muito, né? Nós vamos passar por um COI 5.0 em relação a esse, né? Esse aqui é o 1.0, talvez 2.0, porque ele ganhou algumas melhorias. Mas a gente tinha já 500 e poucas câmeras que fornecem imagens, mas essas pessoas têm que ficar garimpando essas imagens e tentando, né, no tempo real, identificar algum tipo de mal feito para que seja despachada uma viatura ou qualquer coisa assim. Agora não. A prefeitura está passando para 1.000 câmeras. Assim que essas 1.000 câmeras forem instaladas, e nós estamos durante o processo de instalação delas, quando elas terminarem de ser instaladas, nós seremos o município com o maior número de câmeras por habitante instalado, né? Hoje, com as 500 e poucas câmeras que a gente tem, nós já somos capazes de ler 1 milhão de placas de carro por dia. Isso tem um impacto muito grande em ocorrências de furto, roubo de veículos, né? É possível, por exemplo, né, quando é noticiado um roubo de veículo, né, alguém observa uma ação através da placa, né, aí sim o sistema digita a placa e começa a acompanhar através das imagens das câmeras a trajetória desse carro. É muito comum o carro ser roubado na zona oeste, por exemplo, e ser parado na zona, seja a zona norte, ou seja a zona sul, ou seja a zona leste, ou na própria zona oeste, em outra localidade, ele já é parado, né, e o carro é recuperado e os bandidos são detidos por causa desse trabalho das imagens das câmeras, né. O que está agora, que eu falei para vocês no começo da minha apresentação, que tudo isso que eu falei até agora está implantado e funcionando. Esse programa das 1.000 câmeras está em implantação. E além a prefeitura não comprou nenhuma câmera. Mais uma vez, a prefeitura teve o condão de comprar imagens. E mais, nesse caso, está comprando as imagens com os analytics. Então, por exemplo, existe um analytics contratado para perímetro controlado. O que é isso? Chega nas 18 horas, por exemplo, a diretora da escola aperta um botão e o sistema já vai ter pré-setado todo o perímetro dessa escola. Se um gato pular o muro à noite, o sistema sabe que é um gato porque ele é inteligente e não vai fazer nada. Se um ser humano pular o muro, imediatamente na tela do novo COI vai pular, né, vai aumentar e ampliar um pop-up dessa imagem em tempo real, e aí não precisa a pessoa ficar procurando. O sistema já vai abrir essa imagem e aí vai ser despachado imediatamente uma viatura para pegar o meliante na escola.
idem para uma UBS, idem para diversos outros próprios públicos. Isso aí é o perímetro controlado. Você pode ter, por exemplo, um evento, né, onde se quer evitar um tumulto, sei lá, um jogo de futebol, um sorteio de casa própria, né? E é muito comum ter agitadores e gente para fazer malfeitos nesses eventos. Você tem, por exemplo, um reconhecimento facial. Você tem um algoritmo de reconhecimento facial que vai ficar percorrendo o evento e você vai ver se você tem pessoas ali que têm algum histórico negativo, né, desse tipo de ação. Eu não vou ter tempo hoje, também não vou estender a conversa, podemos até nas perguntas falar um pouquinho disso, mas esse tipo de analytics traz à tona a questão ética de até onde a gente pode, deve ou não pode fazer um certo Big Brother com essas coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um banco de dados, né, de ladrões de banco que estão foragidos da polícia, mas que são conhecidos e a gente tem a imagem do rosto dessa pessoa ou dessas pessoas. Por que a gente não poderia, ou será que a gente poderia ter isso imputado no nosso sistema? E se essa pessoa passar na frente de alguma das nossas câmeras, abrir um pop-up para a gente saber se, por exemplo, e acompanhar essa pessoa se ela não está controlando o movimento na porta de um banco, ou qualquer coisa assim, nós vamos ter condições tecnológicas para isso. Esse tipo de ação demanda uma discussão mais ética. Eu não estou muito preparado, mas a gente pode até dar uma pincelada disso. Eu já ouvi de um coronel da Polícia Militar casos em que, se isso tivesse sido liberado, teria salvo vidas, né? É uma discussão para a gente ter aqui também. Mas, de qualquer forma, o novo COI está sendo instalado lá no Parque Tecnológico, né? Ele vai ter um data center próprio, condições de um serviço impressionante. Esses são alguns dos indicadores para vocês terem uma ideia. 2016 é o ano que essa administração assumiu a cidade. 48 homicídios caiu para 24, 50%. 50%. E caiu logo no primeiro ano para 50%, com gestão e tecnologia, né? Nós hoje temos aqui um índice abaixo de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes, né? E isso é marca de país de primeiríssimo mundo. Pra vocês terem uma ideia, né? Cidades como Miami, esse número é 12, 14. Várias cidades europeias, esse número é em torno de 10. Você pega as capitais mais badaladas, como Curitiba ou Florianópolis, é 20, eu não sei os números exatos, né? Mas tem coisas assim desse tamanho, né? Então, assim, a nossa condição de segurança no quesito homicídios é de país de primeiríssimo mundo, né? Isso tudo tem a ver com tecnologia. Os bandidos sabem que a gente está aqui aparelhado para acompanhar as coisas, né? Roubos, caiu mais do que 50%, 2.969 para 1.341. Furtos, olha aí, 4.200 para 2.700. Roubo de veículo caiu para menos da metade. E aqui, professor Arlindo, vem uma coisa que todos nós já estamos usufruindo e nem sabemos. Por causa desse tipo de queda, os nossos seguros de carro são mais baratos em São José do que são em outras cidades. As seguradoras já diminuíram as alíquotas, né, os custos dos seguros por conta da baixa sinistralidade. Então isso daí, o cidadão já está pagando menos, às vezes não está nem sabendo, por causa do sucesso do sistema de vigilância da cidade, diminuindo os roubos em 53%. Idem para os furtos de veículo. Okay? Quando tiver instalado o SCAS, que é esse grande projeto, talvez o maior projeto hoje de Smart City comprado em instalação no Brasil, seja o SCAS, Smart City as Services. A prefeitura não está comprando um parafuso. Tudo que ela está comprando é imagem e inteligência, e ela recebe a informação pronta, mastigada, para tomar a decisão do despacho da ação. E finalizando, né, eu queria dizer para vocês, né, que São José produziu, como já acontece em São Paulo, né, São Paulo também tem o sistema, né, onde você pode entrar, e você tem os dados geoestacionários, né, você tem todo o georreferenciamento, você clica num terreno, você já tem acesso a informações de zoneamento, você consegue dar outro clique e já abre o Google Maps para você olhar, né?
você tem o Google Earth, você consegue um empreendedor que está escolhendo uma área para se instalar em São José, ele tem uma série de informações no clique no escritório dele, sem necessidade de ir à prefeitura, sem fazer consulta. Você consegue uma série de informações importantes, né, de mobilidade, de zoneamento, de plano diretor, né, de atributos que estão próximos, né? No futuro, os próprios públicos vão estar aqui para ele clicar e ver a proximidade das escolas, dos pontos de ônibus, etc, 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 né? O GeoSanja é muito útil para os empreendedores. Finalizando, algumas marcas que estão aqui não por acaso, né? Porque sabem que é uma cidade muito fértil do ponto de vista do seu mercado, muito promissora na formação de capital humano, né? E onde o ambiente de negócio é moderno. Então, por isso é que elas estão aqui, né? Em todos esses setores, aerospace, automotivo, químico, eletrônico, óleo e gás, telecomunicação, metalúrgico, alimentação, e esse CSC que é uma novidade, é o Centro de Serviços Compartilhados, né? A gente tem atraído para a cidade, é uma oportunidade espetacular que a gente tem conquistado, né? Trazendo, já vieram o da Ball e o da Bayer, nós estamos conversando de outros para virem se instalar na nossa cidade. São centros de serviço que prestam serviços para o mundo inteiro e concentram atividades de back-office. E acabamos trazendo até um quartel-general dessa Ball Aerospace. A Ball veio no primeiro momento com serviços compartilhados ali no Aquários, mas gostaram tanto do que viram, gostaram tanto da interação com a cidade, que mudaram a sede. O quartel-general, o headquarter da Ball, que estava no Rio de Janeiro, já veio para São José. E daqui comandam toda a América do Sul. Então, são coisas importantes que só uma cidade inteligente consegue atrair. E, terminando, finalizando, acho que esse é o último slide, né? A gente tem esse grande projeto que é da iniciativa privada, ele não é uma iniciativa da prefeitura, mas obviamente a prefeitura está profundamente envolvida e o Parque Tecnológico profundamente envolvidos com essa iniciativa, que é uma iniciativa privada da construtora Éxito e mais um empreendedor local aqui, que é o César Melo, né, que é um visionário, que é um cara que morou fora do Brasil durante anos, entendendo a dinâmica dos parques tecnológicos e trazendo para São José algo que não existe em nenhum outro parque tecnológico do nosso país, né, que é a participação da comunidade, a participação do urbanismo privado, construindo o distrito de inovação dentro, junto, misturado com o parque tecnológico. Esse empreendimento vai ter quadras residenciais, quadras com alojamento para os alunos, ou seja, vocês vão poder morar aqui e ir a pé para a Unifesp, serviços como hotéis, centros logísticos, centro de convenções, tudo que compõe esse ambiente de inovação, centro de treinamento, e também tem quadras que são para receber as empresas que se cresceram, se desenvolveram e não cabem mais no parque tecnológico, precisam sair, dar espaço para empresas em desenvolvimento, enfim, o Cidade Tecnológica é muito importante e ele vai ser, vai dar o tom do desenvolvimento do parque nos próximos 10 anos, com certeza. Junto com os esforços públicos e das empresas no Parque Tecnológico, você tem mais essa iniciativa privada, esse empreendimento privado que compõe todo esse ecossistema de inovação ali ao lado, juntamente com as universidades. Nós temos 5.500 alunos e isso é uma joia da coroa. Senhores alunos, senhores professores, procurem acompanhar o desenvolvimento da cidade tecnológica, como vocês acompanham e sabem o que acontece no Parque Tecnológico, e procurem interagir com a cidade tecnológica. Eles estão de braços abertos, tapete vermelho para receber vocês. Hoje é um terreno que está construindo a sua infraestrutura, construindo a sua rede de esgoto, construindo a sua rede de dados, construindo o viário, asfaltando as ruas, inclusive com acesso futuro à área que foi doada para a Unesp, passa pela cidade tecnológica. Eles estão doando este viário, são contrapartidas que a cidade exigiu. Enfim, daqui a alguns anos, vocês, alunos e professores, têm obrigação, dever de conhecer esse empreendimento e propor bons negócios para a universidade e para as empresas que lá vão se instalar. Eu acho que com isso encerro. Me desculpe se eu passei um pouquinho do prazo, né? Eu tinha tentado fazer em 50 minutos, deu 55. Então, acho que está dentro aí do que vocês me deram. Eu agradeço imensamente e fico aberto aqui para perguntas. Nós quem agradecemos, secretário Alberto. O tempo estava perfeito, foi perfeito nos dar tempo para bater um papo agora e fazer algumas perguntas, né?
Eu vou abrir para as perguntas, mas antes vou fazer uma pergunta para puxar assim, uma mecânica, né? Que o senhor apresentou a Lei de Inovação Municipal, e que eu entendo para as universidades e para a comunidade que está nesse bate-papo, um caminho de entrada, né? Um caminho de bater um papo com a prefeitura e alinhar projetos. Eu queria primeiro perguntar mais ou menos como que é a mecânica ou timing da avaliação de projetos pela prefeitura. Eu botei aqui o fone de ouvido para ouvir um pouquinho melhor. Então, se eu entendi, você estava querendo saber qual é o timing, burocraticamente falando, para alguém que se aplica, como é que isso funciona, é isso? Isso. Mas no sentido de delay mesmo, né? É muito simples, né? E tem que ser simples porque as boas coisas são as coisas simples e que funcionam. Então, como é que é isso? Alguém que acha que tem uma solução inovadora, que São José é a cidade, né, institucionalmente possa se interessar por ela, né? É alguma coisa que vai ajudar no dia a dia da gestão da cidade, ou vai trazer um benefício para o munícipe, ou qualquer coisa perto disso. É só procurar a gente lá no Parque Tecnológico, na Secretaria de Inovação, pode mandar um e-mail, pode mandar uma apresentação, quiser ir lá tomar um café, tanto faz. É preciso se comunicar conosco, e aí a gente vai fazer assim um bate-papo inicial, só para ver se realmente ali existe um potencial de alguma coisa disruptiva. Porque, como eu disse, a lei da inovação não é para um negócio legal. Um grupo de alunos da Unifesp desenvolveu um aplicativo que faz o roteamento de entrega de cargas. Gente, isso existe muitos de prateleira. Então, não é algo para a lei de inovação. Mas o nosso é diferente, porque o nosso faz isso assim assado. Bom. Então, se tem alguma coisa dentro disso, embora seja uma coisa que existe de prateleira, mas que é feita de uma maneira disruptiva e diferente e que possa trazer resultados melhores, aí tudo bem. Então, veja, não tem como a gente ir para frente sem dar uma sentada, dar uma conversada, analisar. Existe um crivo inicial nosso, mas isso é remetido através de um processo oficial que eu abro em 10 minutos. Se nós nos convencermos ali preliminarmente que tem potencial de ser alguma coisa, a gente abre na hora um procedimento, a gente coloca alguns dados, alguns folders, alguma coisa que a empresa encaminha, né, descrevendo do que se trata, e aí é marcada uma reunião do comitê de inovação. De fato, o comitê consegue se reunir de 15 em 15 dias. Não mais rápido do que isso, porque ele tem uma pessoa da minha secretaria, essa sim está à disposição sempre. Mas você tem uma pessoa da secretaria de governo, porque essas coisas são delicadas, você tem que olhar com outros olhos, que não só o do desenvolvimento econômico e da inovação, tá certo? Você tem um olhar de finanças, para ver se isso depois tem impactos nas finanças públicas. Então, né? Isso, então tem um representante da SGAF, tem um representante da Secretaria de Governo, e às vezes, e até um representante do jurídico, se não me engano, tá? Então você tem que juntar esse povo e leva uns 15 dias. Aí tem uma discussão lá deles, para saber se isso é disruptivo ou não. Às vezes eles chamam a empresa para fazer uma apresentação, mas eu vou te dizer, na melhor das hipóteses, desde o dia que começa o cafezinho, a conversa, uns 30 dias, na pior das hipóteses, depende da complexidade. Mas eu acho que também não passa de uns 60 dias. A gente, talvez até nos 15 dias, se for alguma coisa muito simples, já dá para... Já dá para resolver, né? Então, agora deixa eu fazer uma pergunta no sentido contrário, né? Então, a ideia da lei de inovação, eu acho que ela deixa caminho aberto para pesquisadores, alunos e startups entrarem em contato. Agora, agora uma pergunta pessoal, eu sinto um pouco de necessidade de que as instâncias gestoras apresentem desafios para a comunidade tecnológica. Não sei se isso já aconteceu em São José, mas, por exemplo,
Vou dar o exemplo do nosso programa de mestrado, e que tem o objetivo de pegar problemas reais, gerar produtos, gerar soluções. Um município poderia, por exemplo, alimentar esses projetos botando demandas, apresentando desafios, né, e eventualmente a gente consegue casar projetos. O que o senhor acha? Será que a gente tem algum movimento, alguma chamada da prefeitura no sentido de expor os seus desafios? Eu acho que isso pode ser um caminho também. Eu coloquei precisamente isso há alguns meses, para exagerar, talvez há uns 6 meses atrás, numa reunião do Conselho de Administração do Parque Tecnológico, porque eu concordo com você e também sinto falta disso. Aí eu fiz essa colocação. Falei, eu gostaria de dizer para vocês que eu, por outros motivos, tenho um contato muito próximo com a FATEC, porque fui no passado secretário de Educação e tive oportunidade aqui do município, tive oportunidade de me envolver muito com a construção da FATEC, conheci o professor Tosi, quando ficou pronto eles tinham milhões de dificuldades, então eu tinha que ajudar aqui, ajudar ali, com a estrutura da Secretaria de Educação, e por aí vai. Então, assim, talvez por uma afinidade pessoal, eu sei mais das coisas que acontecem na FATEC do que na Unifesp. Eu falei bem assim na reunião. E eu acho que o Parque Tecnológico, eu sei dos projetos que tem com a FATEC e gostaria que tivesse também programa com a Unifesp. Aí levantou a mão o representante do parque e falou, nós temos mais com a Unifesp do que com a FATEC. Eu falei, bom, então aí sou eu que estou com comunicação ruim, peço desculpas, fico muito contente de ouvir isso, né? E aí ele falou lá 2 ou 3 projetos e tal. O que eu queria te dizer? Eu acho que a prefeitura, ela faz isso já que você falou, né? Através das estruturas do Parque Tecnológico. Também a prefeitura fomenta, enche o saco, eu pessoalmente, de algumas empresas de grande porte, né? Como a própria BOL, que já fez isso, como a Karen, por exemplo, pegou no pé da turma da Bayer, eles fizeram, tanto a BOL, a Nestlé. O que a gente faz? A gente enche os pacová dessas empresas até que elas topam ir um dia lá para o parque e fazer um encontro de 360. Então, primeiro a gente conversa com essas empresas e elenca meia dúzia de desafios. E daí elas vão lá, e aí o Parque Tecnológico dispara uma comunicação que eu estou entendendo que dispara para vocês também, deveria, e vocês poderiam participar dessas rodadas 360, que são exatamente isso. Eu me lembro que a Bayer lá falou, eu tenho uma dificuldade com as minhas embalagens, por causa disso, daquilo. Pô, o povo da Resic já levantou, não, mas eu tenho uma solução para isso e tal. Então, assim, de certa forma, professor Aline, eu entendo que a prefeitura já faz o que você falou, mas eu também tenho lá minhas dúvidas se a gente faz com F maiúsculo, né? Então, assim, sou parceiro nesse esforço aí. Precisamos colocar mais óleo aí nessas engrenagens, né? Fazer elas funcionarem melhor. Né? Todos nós. Pelo lado da prefeitura, pelo lado do parque e pelo lado da Unifesp. Porque se ela está sendo convidada para essas rodadas, vocês também têm que cutucar os alunos para ir, os professores também. Sim, cutucaremos. Legal. Pessoal, então agora vamos abrir para as perguntas. Quem gostaria? Professor Álvaro, também quietinho aí. Olá, pessoal. Secretário Alberto, muito obrigado aí pela participação. Também faço parte aqui da organização dessa disciplina. Agradeço bastante a participação do senhor colaborando aqui conosco. Eu gostaria de fazer umas perguntas. Bom, primeiro com relação a essa questão dessa sinergia aí entre a academia, uma possibilidade de fazer hackathons, né, que seriam essa rodada aí de... Pode ser que seja parecido com esse projeto ou com esse programa que o senhor mesmo comentou recentemente. Mas a ideia de fazer hackathon seria, né, com que a gente tivesse equipes, né, que pudessem propor soluções aos problemas que seriam ali apresentados, né, e aí a gente poderia ter essa participação mais ativa da academia, né, dentro dos problemas que a cidade ou que empresas da cidade pudessem estar demandando. Eu fiquei curioso com essa questão da solução da Google para os semáforos. Só para entender melhor, a Google
usou os dados e ela vendeu, vendeu no caso, né? Mas ela entregou uma plataforma pronta ou houve uma participação assim no desenvolvimento, pelo menos da questão dos algoritmos que controlam o semáforo aqui da cidade, ou foi um produto que a Google propôs, tipo uma caixa, né, uma caixa preta ali, que eles usavam dados dos semáforos ou os dados dos celulares Android, e isso fazia com que controlava o semáforo? Teve alguma participação mais, só para entender como é que funciona isso, teve alguma participação mais ativa de desenvolvimento da própria prefeitura? Fiquei bastante curioso. Foi assim, professor Álvaro. Obrigado pela pergunta. Excelente. Muito clara e muito bem colocada. O que acontece foi o seguinte. Lançamos a lei de inovação, pimba, a primeira empresa que falou, ó, fazendo exatamente isso que o professor Alindo colocou. A gente tem uma solução aqui, desenvolvida aqui na Google, que a gente quer validar esse troço. E a gente acha que São José é uma cidade que poderia nos ajudar a validar essa solução. Então, a solução era deles. Aí houve uma ou duas reuniões onde eles vieram conhecer como que a cidade fazia a sincronização semafórica. Então houve um contato com as equipes de mobilidade urbana, né, houve um primeiro papo e tal, mas basicamente, né, eu até acho que possa ter havido uma ou outra contribuição, eu não participei dessas reuniões, não sei, depois eu posso até ficar te devendo um ajuste fino na minha resposta, mas basicamente eles tinham isso na cabeça. Nós queremos, porque nós Google, né, a Google tem real-time a posição dos celulares, ela tem. Isso é na mosca. A gente, então, consegue controlar a movimentação das massas de pessoas aonde a gente quiser. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calibrar. Se você tem um cruzamento, né, e você nota que você tem 3 ou 4 vezes mais pessoas se deslocando no sentido norte e sul do que você tem no sentido leste-oeste dessa via, você vai ajustar os tempos semafóricos para você deixar o povo, né? É simples assim. E eles fazem os ajustes diretamente. A cidade permitiu que eles que fizessem. Então, é óbvio que no primeiro mês foi uma caca, não deu certo, piorou, o prefeito apanhou, tomou pancada, ele falou, calma que nós estamos falando com a Google. Os caras acertaram a mão, calibraram, certamente houve muita conversa com as equipes da mobilidade nesse momento, mas o fato é que passou 1 mês e meio, 2 meses, eles já começaram a entregar melhor do que estava, e eu sei que, até outro dia o prefeito foi fechar essa conta, né, para falar, ó, estamos, né, fechando a conversa de sistema da Google, e ele trouxe os números dos tempos que se levava no começo e hoje. É um negócio inacreditável, de quase 50%, 40 e poucos por cento tal trecho. Ou seja, o troço funciona muito bem. Mas, essencialmente, o desenvolvimento foi feito pela Google. Pode e deve ter tido alguma contribuição, especialmente na fase que deu BO, mas aí as equipes foram ajudando, controlar, talvez pareando com os sensores, ó, na nossa conta faríamos isso, vocês estão fazendo aquilo, deve ter tido um entrosamento entre as equipes, mas o desenvolvimento é deles. Respondido? Respondido, obrigado. Depois eu volto a carga aqui e deixar o pessoal perguntar também. Tá bom. O Antônio Chaves, fica à vontade de abrir o microfone. Bom, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aluno ou professor? Sou professor. Ele é novinho assim, mas é professor. Tô sentindo falta dos alunos, hein? Fazer pergunta aí, vamos lá. Bom, secretário, eu já participei de algumas reuniões com o IPLAN e eu percebo realmente lá vocês têm uma quantidade de dados lá gigantesca, de informações que com certeza poderiam ser utilizadas para melhorar vários processos da gestão pública. Entretanto, eu vejo uma dificuldade muito grande em ter uma troca de conhecimento da academia e de dados do 156. Eu queria saber se poderia existir alguma outra forma de esses dados ficarem, não digo públicos, mas de ter um acesso mais fácil a esses dados do 156,
é lógico, resguardando todo o sigilo, de tal forma que a gente na academia pudesse trabalhar com esses dados e oferecer ferramentas que pudessem ser úteis para a prefeitura. Por exemplo, na última reunião que a gente fez há muito tempo atrás, a gente combinou de oferecer um serviço para fazer a gestão de leitos hospitalares. O aluno de doutorado ficou 2 anos esperando os dados não chegaram, e aí ele teve que mudar o projeto dele. Então, não sei, eu acho que se esses dados, se a gente tivesse um acesso mais fácil, mais eficiente a esses dados, eu acho que a gente poderia propor ferramentas melhores também para vocês. Então, não sei. Eu vou responder para você muito tranquilamente, tá? Eu vou pegar esse caso como exemplo, né? Vocês tomaram uma decisão de buscar os dados de gestão dos leitos hospitalares no IPLAN. Eles não estão lá. Os dados sobre gestão de leitos hospitalares estão na Secretaria de Saúde, né, que tem um database próprio lá. E eu, pessoalmente, né, não sabia que vocês tinham interesse nisso. Eu, no ano passado ou retrasado, recebi uma startup que era, inclusive, baseada em Taubaté. Fiz uma reunião rápida com o secretário de saúde com eles, e durante 7 ou 8 meses, eles implantaram a solução deles, que se propunha a fazer gestão dos leitos de UTI. Isso andou. Depois, eu não sei como que isso foi feito, por que não foi licitado, se foi desenvolvido internamente, não tem o final da história, né? Até tenho, mas eu teria gostado tanto que isso tivesse sido licitado e a empresa tivesse ganho por todo o esforço que ela fez, né? Mas aí partiu-se para outra solução mais interna, né, de desenvolvimento, enfim. Mas nesse caso em particular, eu suspeito que o IPLAN nem tivesse os dados para te fornecer direito, tá? Era muito melhor ter buscado esses dados na Secretaria de Saúde, que tem lá as obrigações legais de prestar conta de tudo isso para o sistema de saúde. Mas você também não tem obrigação de saber isso, né? Infelizmente, eu acho que aí é um distanciamento entre a Unifesp e a minha secretaria, que por ser a Secretaria de Inovação é a porta de entrada para todo esse tipo de coisa. Você não teria gasto mais do que 1 minuto para eu te dizer, professor Antônio, você não tem nada aqui fazendo em plano. Conversa com o doutor Danilo, quer que eu marque uma reunião lá com a Margarete, que é adjunta, eu vou junto com vocês, eu abro a porta para vocês terem acesso. Dificuldade nenhuma. Tá? Então, assim, às vezes a própria academia, com a melhor das boas intenções, né, buscou um dado estruturado onde ele deveria estar, mas eu não sei se o IPLAN tem tão estruturado. Talvez tenha, tá? Talvez eu acho que vocês, eu sei que foi mais lá para falar de BI, talvez o BI tenha, sim, mas eu tenho certeza que no sistema de prestação de contas da saúde tem, no SANS lá. Então, se eu pudesse contribuir com esse caso, seria te levando lá e o aluno, pessoalmente, conversar com a Margarete, que é a secretária adjunta, uma funcionária de carreira que é espetacular, teria aberto portas. Vocês estão querendo ajudar, pô? Todo mundo abriria portas. Com relação ao sigilo dos dados, né? Acho que cada vez vai ficar pior, né? Com a lei de regulamentação. Mas nesses últimos 2 anos teria sido mais fácil, né? Mas ainda temos um prazinho aí e eu continuo à disposição. Se vocês quiserem falar disso, estou à disposição para ir lá. Eu tenho uma sugestão, um questionamento. Vou pegar o gancho da pergunta do Chaves. Tudo bem, Chaves? E eu acho que um caminho para a gente interagir melhor é a publicação dos modelos, né? Então, assim, nesse caso do Chaves, por exemplo, às vezes você não precisava nem dos dados, né? Às vezes só o modelo de como os dados estão gravados já resolvia. Eu participei, trabalhei 1 ano num projeto de dados abertos, né? Dados abertos municipais. Certamente São José dos Campos também tem o seu, até lei hoje em dia, né? Tem Portal transparência, tudo. Isso, tem o seu esforço nesse sentido. Acho que talvez um caminho para a gente interagir melhor um pouco também naquela outra pergunta sobre os desafios, né? Se a gente conhecesse um pouco mais esses modelos, e se a prefeitura, os órgãos municipais, pusessem de forma aberta modelos, às vezes, não dados, né? Dados é outra história, é claro. A gente pode encurtar esse caminho desse bate-papo aqui. Eu tenho uma sugestão mais ousada um pouquinho, que eu não sei se vai dar certo, mas eu sou meio xarope, eu vou falar.
A gente tem toda segunda-feira uma reunião estratégica, onde participa o prefeito e todos os secretários e também os presidentes de fundações ligadas à prefeitura, Fundação Cultural e a Fundas, tá certo? De vez em quando a gente promove algumas apresentações, porque elas têm uma pegada estratégica. Eu acho que isso que vocês estão falando hoje comigo aqui é extremamente estratégico, né? A Unifesp poder conversar de uma maneira mais direta e com menos erros e sem frescura e com né, porta aberta e tapete vermelho com as secretarias. Porque, afinal de contas, assim, o prefeito é brilhante nas suas colocações, mas você tem peculiaridades em cada pasta que, às vezes, talvez não adiante fazer uma reunião com ele. Vamos fazer uma reunião com os secretários, né? E aí eu acho que se vocês pudessem se organizar e levar 2, 3, 4 exemplos de coisas que vocês gostariam de propor para a cidade, Claro. e já ouvi dos secretários ali, puxa, mas eu também teria tal demanda, é uma coisa que eu acho que pode funcionar bem. Uns 15 minutos, essa reunião ela começa às 5 horas e não tem hora para acabar, ela vai até às 9. Então, assim, não dá para tomar muito tempo dela. Mas uns 15 minutos, 20 minutos, eu acho que dou conta de arrumar. Vocês precisariam só ver aí com alguns alunos que têm algumas ideias. Essa questão da gestão dos leitos é bacana. Não, perfeito. A gente pode organizar. E aí, um caminho aí. Eu acho que muita gente, professor Arlindo, eu não me incluo nesse grupo, mas muita gente acha, o pessoal da academia é muito teórico, né? Mas eu sei que vocês já falaram aqui, sem ninguém perguntar, que vocês estão procurando problemas reais para abraçar. Então vamos quebrar um pouco esse paradigma, isso é um clichê. Vamos quebrar esse paradigma, né? Que a universidade é muito acadêmica demais. Ela tem que ser acadêmica mesmo, mas se ela tiver uma pegada de olhar um pouco mais para o dia a dia, né, e das soluções reais do dia a dia do cidadão, da gestão pública, acabar com essa coisa aí de que é tudo muito teórico. Vamos quebrar com esse paradigma. Perfeito. Bom, em resposta ao ponto que o senhor colocou, a gente organiza, a gente manda para o senhor aí alguma sugestão de... Bom, vamos abrir para as perguntas dos alunos? E aí, pessoal? Os alunos, às vezes... Eu tenho uma questão aqui, professor Arlindo, se o senhor me permitir. Claro, Caio, fica à vontade. Dá licença, boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, eu não estou te vendo, mas o áudio está ótimo. Tá, deixa eu ver se eu ligando aqui melhora. Boa. Tudo bem? Agora sim. Beleza. Secretário, eu tenho visto, atualmente eu estou presidente da Comissão de Direito Empresarial da UAB aqui, né? E eu tenho debatido com alguns membros em relação às PPPs, sobretudo direcionado para Smart City, né? A gente fez um levantamento, eu com os 4 membros, quando eu entrei nessa disciplina, eu peguei como parâmetro uma PPP que até Barcelona ganhou como modelo de Smart City, de modelo de PPP. Aí vi também aqui de 4 cidades aqui, eu peguei da de 2 vizinhos, a de Itatiba, Guarapuava do Paraná e Maringá. E para poder tentar construir alguma coisa mais jurídica, para poder viabilizar eventualmente algum projeto. O senhor falou inicialmente que aqui em São José tem uma lei, né, de inovação que foi promulgada e publicada em 2017. Tem algum tipo de estrutura de PPP para que haja esse diálogo entre as empresas privadas com a própria secretaria, o próprio município, para poder viabilizar esse tipo de inovação, secretário? O objetivo da lei de inovação, ótima pergunta. O objetivo da lei de inovação é de ser muito ágil, extremamente desburocratizada e poder fazer uma POC. Uhum. O que é a lei de inovação? É um pouquinho mais que uma POC. Tá? Então, tragam coisas inovadoras, como esse caso aí da Google. Tem um moinho lá que separa o lixo com 2 ou 3 vezes mais eficiência. Tem uns 7 ou 8 projetos que já foram abraçados, muito interessantes. Tinha lá uma luminária, que além de iluminar, fornecia Wi-Fi para as praças, né? Uma parte foi bem, outra parte não foi bem. É muito variado, né? Uhum. Agora nós estamos conversando com o povo que tem uma máscara lá para Covid. Bom, a ideia da lei de inovação, professor Caio, é para ser assim uma porta rápida para a gente rodar umas POCs bacanas. Uhum. A tua pergunta ela é mais ampla, né? Como é que a cidade tem aí um encaminhamento para PPPs, né? Se existe alguma estrutura, alguma equipe, Uhum. né?
Na prática, né, eu já fui em alguns seminários de PPP, né, você vê lá, 60%, 70% das PPPs são de iluminação pública. Exato. Né? Esse é o primeiro fato. Sinceramente, a solução que a gente encontrou aqui é muito melhor do que qualquer PPP. São José está fazendo em uma gestão 77 mil pontos de iluminação pública de LED, em tese, sem gastar um centavo. Por quê? Porque a gente é bom de conta aqui. O prefeito é judeu. Ele é o único prefeito. Na verdade, o Felício foi o único prefeito judeu eleito na última rodada no país. E é judeu. Comerciante, o bicho é bom de conta. Então, o que aconteceu? A gente dá risada. Ele fala esse público, eu posso falar tranquilamente, porque ele é assim mesmo. E é bom que seja assim para nós munícipes. Com todo respeito ao dinheiro público. Bom, o que acontece? Foi feita uma conta, foi conversado com o BNDES, com o Banco do Brasil e mais uns 2 ou 3 bancos, e a gente descobriu o seguinte: se a gente comprasse, a cidade quer comprar tudo, não quero fazer parceiro, quero comprar. Se eu comprasse esses materiais de iluminação de LED, né, eu vou fazer uma licitação, vou especificar a melhor luminária que eu puder, com a melhor tecnologia de LED, com garantia de 10 anos ou 15 anos, sei lá, né? Quanto que custaria para eu comprar esse troço aí? Não foi feito, né? Você vai pagar nessa faixa aqui. Tá bom, vamos lá. Secretaria de Manutenção da Cidade, quanto que custa aí? Você tem gente, tem veículo, tem carro Munk, tem eletricista, quanto que custa esse troço aí para eu instalar? Tá bom. Então foi feita uma conta e se descobriu, professor Caio, que o custo para você comprar parcelado em 48, 58 prestações, sei lá, tá certo? Para você comprar no longo prazo, pagando juros de um financiamento de longo prazo, para o sistema bancário no Brasil, e mais a alocação dos custos de instalação, era mais ou menos do mesmo tamanho de quanto que você ia economizar na conta de luz no mês seguinte. Então, se você instala 1000 luminárias, tá bom, tua conta de luz vai cair quanto? Cai tanto. Esse dinheiro paga o financiamento. Tá. Verdade? Verdade. E se eu botar 5.000 luzes, 5.000 luminárias no mês seguinte? Então, você vai baixar mais tanto a conta de luz. E esse dinheiro paga o investimento feito na compra dos materiais. Então, na verdade, foi comprado e foi trocado, né? Vai bater agora 100% de toda a iluminação pública da cidade com LED. Em tese, sem investir um centavo. Por quê? Porque tudo que você investiu para pagar o banco, para pagar o financiamento, saiu da conta de luz. Isso é muito melhor do que qualquer PPP. Sem dúvida. Sim. E foi o que nós fizemos. E isso virou modelo para uma série de cidades que estão fazendo assim e não estão fazendo PPP. Mas isso não desmerece os PPPs. No caso da iluminação, tem essa coisa. Mas você tem um monte de outras PPPs que param em pé. Certo? A cidade está, nesse momento, né, fazendo uma manifestação pública de interesse, uma PMI, que é o primeiro passo para depois desembocar numa PPP, para a linha verde. E também para o novo sistema de gestão do transporte público. Então, assim, dependendo de onde essas PPPs, elas gravitam mais em torno de energia, né? São propostas de geração de energia, normalmente com sustentabilidade elevada, fotovoltaica ou gás do lixo, coisas assim, dependendo de mobilidade. Então, as equipes dessas secretarias são a porta de entrada. No caso de energia, é a Urban e a Secretaria de Manutenção da Cidade. No caso de mobilidade, é a própria Secretaria de Mobilidade. E se for uma PPP mais louca, aí provavelmente vai ser comigo. Não, perfeito, secretário. Obrigado. Obrigado. Vamos ver se temos mais perguntas. Tenho certeza que teremos, porque o pessoal ele começa tímido, mas depois aquece. Caros alunos. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, secretário, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Quem está falando? É o Felipe. Estou te vendo aqui, Felipe. Tá joia.
Professor, o senhor tinha comentado sobre a questão do reconhecimento facial, dos dispositivos de reconhecimento facial, só que recentemente, né, por conta da manifestação que houve nos Estados Unidos em relação ao reconhecimento facial daquele rapaz negro que faleceu, a IBM ela informou que ela precisa que a legislação dos Estados Unidos seja revista em relação a essa questão do reconhecimento facial por conta da segregação e de um certo preconceito na hora de fazer essa análise, né? O senhor avalia que esse caminho do reconhecimento facial, ele também ele favorece essa questão da discriminação ou não? Felipe, eu acho que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra, tá? Porque a tecnologia, a câmera não vai ter nenhum tipo de diferença no reconhecimento de uma pessoa negra, de uma pessoa parda, branca, amarela, cor-de-rosa. Eu acho assim. Em tese, a tecnologia não tem nada a ver com isso, né? É a mesma questão de uma faca, né? Daqui a pouco eu vou ajudar a minha esposa a fazer um jantarzinho aqui em casa, né? Porque eu já combinei com ela que hoje eu vou dar a mão. E nós temos uma faca maravilhosa, cor de laranja, uma coisa super legal que eu ganhei de cerâmica para cortar salada e tal. Se eu espetar essa faca na barriga de uma pessoa, Felipe, ela é um objeto, uma arma, né? Se eu usar ela direito para cortar aqui os vegetais, ela vai cortar os vegetais. Então, assim, eu entendo que a câmera é exatamente isso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela é usada para fazer reconhecimento facial, mas mesmo assim eu reconheço que é um terreno um pouco minado. Lembra que eu falei no começo da minha apresentação? Eu não me sinto totalmente preparado para discutir isso porque existe uma questão ética envolvida. Será que a gente pode instituir assim um Big Brother para ficar acompanhando a cara das pessoas para cá ou para lá? Existem aplicações em que isso se justifica e existem situações que isso não deveria acontecer. Então não é uma questão trivial, é um problema complexo e como todo bom problema complexo, não admite uma solução simples. Então eu acho que é uma conversa comprida, é uma conversa que a sociedade vai ter, né? Vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui, assim, uma pincelada. Nessa questão da Covid, por exemplo, você tem um monte de maluco beleza que sabe que está com Covid, mas está bem, não está nem com coriza, às vezes, ou só uma coriza, um resfriadinho e tal, e o cara fala, imagina, não vou ficar em casa nada, eu sou trabalhador, eu sou vendedor, tenho que visitar, tenho que trabalhar na fábrica, não importa. Ele vai sair. Ele às vezes até com uma boa intenção, ele realmente acredita, né, que ele não vai transmitir, não vai ser um vetor de transmissão do Covid para outras pessoas. Às vezes até realmente ele acredita nisso, só que aparentemente, né, a ciência está dizendo que vai sim, em menor escala do que um sintomático, mas vai. Então, assim, se quando a pessoa confirmasse o exame positivo, vamos dizer que na nossa cidade a gente alimentasse o banco de dados do SCAS. Então vamos lá, vou bater na madeira aqui, tá, Felipe? Estou batendo na madeira de baixo para cima. O Felipe confirmou positivo lá na UBS tal. Ele fez um exame, ou no hospital privado tal. Né? Ele confirmou positivo no exame. Então, talvez o teu rosto devesse alimentar o banco de dados do SCAS para você não poder circular no calçadão, onde tem grande aglomeração. Então, as câmeras de reconhecimento facial do calçadão talvez devessem ter informação que o Felipe está circulando lá sábado de manhã, fazendo compra. E ainda por cima, sem máscara. Então, assim, será que em situações como essa, o reconhecimento facial não deveria se justificar? Eu acho que é um pouco isso que a IBM falou. É preciso ajustar a legislação para que isso seja usado para o bem coletivo. Eu entendo que nesse caso, se o sistema de reconhecimento facial visse você passeando lá no calçadão, feliz da vida, sábado de manhã, com o calçadão lotado, aí, o cara tá circulando aqui, ele acabou de testar positivo, ainda por cima tá sem máscara. Eu acho que seria o caso
de alguma estrutura da prefeitura e falar com você na hora. Falar, bicho, põe a máscara, meu. Entendeu? No mínimo isso. Não dá para você ficar em casa, você realmente precisa estar aqui no calçadão. Você não consegue ficar isolado uma semana ou 10 dias até passar a fase aguda da transmissão. Então, assim, existem questões éticas que um coronel da PM, outro dia dividiu uma live comigo, ele contou que eles levaram 1 hora e pouco para chegar numa cliente, porque eles não podiam ter o rosto, não podiam ter o rosto dela, ou a localização, acho que era a localização. Não podia ter a localização, porque é um dado privativo da pessoa. Aí ela teve que falar, olha, eu estava na SP tal, aí eu saí na entrada para a cidade tal e ninguém conseguia achar. Então levou 1 hora, ela estava numa ribanceira. E o carro dela poderia ter rolado mais e a mulher morrido. Se ela pudesse apertar um botão e dar a localização Google onde ela estava, seria muito mais rápido. Então esse tipo de coisa tem que ser discutido com calma, né, com sobriedade, com serenidade e jamais com uma colocação de cunho de racial, racista. Pelo amor de Deus, nós passamos disso faz tempo, né? Concordo, professor. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Obrigado, Felipe. Pessoal, mais perguntas? Enquanto não entra uma pergunta nova, esse terreno todo é movediço, né? A gente está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, né? Mas eu acho, professor Orlindo, que particularmente essa questão do reconhecimento facial e da destinação desse dado para um despacho, por exemplo, de uma equipe da polícia que vai acompanhar uma ocorrência com o rosto da pessoa, etc., eu acho que demanda uma discussão ética cumprida antes de fazer isso. Pois é que tem muitos casos delicados, né? Pessoal, perguntas? Opa, eu tenho uma pergunta. O Bruno Michel. O que vai garantir que, por exemplo, a câmera de vigilância me pegue, filme meu rosto e que eu seja um dos que esteja no grupo de risco de positivo para Covid-19? O que vai garantir que esses dados não vão ser vazados para o meu plano de saúde, cobrar mais de mim? Exatamente por isso, Bruno, excelente pergunta, que eu estou te dizendo que é muito delicada essa questão. Nesse caso, por exemplo, não deveria, você está coberto de razão. Por isso que esse é um problema complexo. No caso da mulher que estava na ribanceira com o carro quase caindo com risco de morte, eu acho que se deveria quebrar esse tipo de sigilo. No caso do Bruno, que tem um plano de saúde, que tem todo o direito à privacidade, que ninguém fique sabendo que ele testou Covid positivo, não pode ir para o plano de saúde, estou de pleno acordo com você. Eu te disse até no começo, disse para todos vocês, não me sinto preparado para essa discussão de maneira aprofundada. Eu te peço mil desculpas, Bruno, se a minha resposta não é boa. O secretário avisou. Né? Eu realmente não me sinto preparado para uma discussão profunda sobre a questão ética disso daí. Mas eu concordo com você. Não deveria, não. O teu dado não deveria parar no plano de saúde. Mas será que não deveria parar numa equipe da Secretaria de Saúde que está cuidando de diminuir a pandemia? Fica uma pergunta para você. Qual que é a sua opinião nesse caso? Então, o que acaba me preocupando um pouco, que eu acabei percebendo com a pandemia, e assim, eu também não parei para fazer uma reflexão ética, que é o seguinte: eu achei que os dados, a nossa privacidade, monitoramento, posição de GPS, eles foram quebrados muito facilmente, entendeu? Assim, o governo solicitou, é óbvio, né, que quando o governo pede alguma coisa para a empresa, você só tem 2 respostas, sim ou claro. Mas foi muito rápido. Eu achei isso eu não acho que está errado, eu acho que sim, tem que ser monitorado. Só que eu achei que foi muito rápido, não houve um mínimo de resistência. Em qual dado que você está se referindo? Qual dado da pandemia que foi quebrado? Os de posicionamento que o governador solicitou para monitorar aglomerações. Eu acho que ele, na verdade, não expõe ninguém, né? Ele coletivamente diz como é que está a onda de movimentação, coletivamente ele faz isso, mas ele não expõe individualmente ninguém. Nesse caso, eu acho que é muito tranquilo. Pessoalmente acho, tá? Não conheço profundamente. Agora, concordo 100% com você. Pô, mas o meu dado, que eu testei positivo e ir para um plano de saúde,
concordo 100% com você. Não pode mesmo. Certo. É que, assim, se chegou no plano de saúde, é porque alguém quis vender. Houve alguma oferta, né? Não, por exemplo, quando você baixa um aplicativo que é muito bom, mas o seu posicionamento, assim, não existe almoço de graça. Então, alguma coisa você está pagando. Ou é só um pouquinho da sua privacidade, ou é uma abertura, ou um backdoor, alguma coisa você está pagando. Mas, assim, eu senti um pouquinho incomodado com a facilidade com que foi quebrado. Mas eu não acho que está errado. Sim, tem que monitorar. Mas, acho que nós concordamos. Isso, mas eu acho também que na pergunta do Bruno tem um aspecto de uso ilícito, né? Então, se alguém vazou um dado que não deveria ter sido vazado, aí é complicado, né? O uso ilícito, né? A gente até acompanhou meio de perto aí essa questão da mobilidade na pandemia, que usa o Intercity, né? Que é um dos projetos que estão dentro do grupo de cidade inteligente. Então, a troca de dados tem sido utilizada, tem sido feita pelo Intercity. A gente conhece pessoalmente as pessoas que estão trabalhando nisso. Eu concordo com o secretário que a privacidade não foi invadida, mas o Estado precisa desses meios, né? Eu acho que aí, professor Arlindo, tem uma figura que é muito clara, né? Especialmente numa pandemia, numa situação de emergência. Mas, assim, existe... Eu aprendi, Bruno, eu estou na terceira passagem, tá? Eu já fui secretário de esportes, de educação e agora de inovação e desenvolvimento econômico. Assim, com toda a franqueza para você, né? Eu me incomodava mais com o que eu vou te falar agora do que eu me incomodo hoje. Mas, assim, existe uma preponderância do interesse coletivo sobre o interesse individual. E quem está te falando aqui é um empresário. Então, eu aprendi a entender que o Estado precisa, conforme disse o professor Arlindo, de gerenciar certos momentos, certas questões, onde o interesse coletivo ele se superpõe ao interesse individual. Né? A pandemia é um caso claríssimo desse daí. Né? Então, com a melhor das intenções, eu acho que o Estado está certo em quebrar a posição geográfica para ele poder mapear, né, como é que está a circulação de pessoas, porque ele está propondo o isolamento social. Então, não tem outro jeito melhor que esse, instantâneo para fazer. Então, eu acho que aí o interesse coletivo justifica essa ação. Eu só queria fazer um adendo aqui, é que, na verdade, essa discussão é bastante complexa mesmo, mas eu acho que a maioria das pessoas que houve posicionamentos contrários, né, muito enfáticos e tal, mas se a gente percebeu que a gente assina quando contrata serviços de redes sociais e de comunicação, de fato, a gente percebe que a gente está bem mais vulnerável em relação ao nosso rastreamento do que se imagina, né? Quer dizer, a Google, e a cidade é pública, a Google divulga dado de mobilidade urbana nesse tempo de pandemia para o mundo inteiro. Sou capaz de botar o link aqui. É claro que ele não diz exatamente aonde estão as aglomerações, mas ele te diz quais são os índices de movimentação que você tem em determinadas áreas, porque ele sabe se uma área é parque, que uma área é comércio, que a outra área é trabalho, ele sabe onde está a sua residência, e ele sabe quanto tempo mais você ficou dentro da residência do que a média que tinha sido calculada antes da pandemia. Isso está público. Então, isso provavelmente foi feito, creio eu, com o consentimento que todos nós demos quando nós assinamos um serviço da Google. É isso aí. Muitas vezes a gente está mais vulnerável do que o que a gente imagina, né? Agora apareceu essa discussão, mas se a gente olhar para os serviços privados, né, eles já nos monitoram há muito tempo. Acho que a professora Denise está aqui, outro dia ela fez uma brincadeira dentro da Unifesp com outro professor, depois ela pode falar como é que foi isso, mas de ficar falando próximo de um celular uma determinada palavra que sinalizava um produto e, de repente, você começar a receber propaganda desse produto. A gente está vulnerável a esse tipo de serviço, né? Então, eu não vejo com tanto preocupação assim que esse interesse coletivo venha tirar minha privacidade. Acho que o interesse coletivo aqui, em caso de uma pandemia, ele suplanta qualquer outra necessidade. Claro, existem limites e tal, mas suplanta qualquer outra necessidade. Acho que a gente já, essas nossas restrições aqui já foram quebradas quando a gente assina esses serviços da Google, Facebook, isso aí já, a nossa privacidade já foi invadida
invadida mais do que o Estado está nos invadindo. Nós vivemos uma política de falta de privacidade, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. Sim, mas a nossa privacidade já está muito mais invadida. Muito comprometida, e não é essas informações, né, que fazem parte de controle, de monitoramento da pandemia, que, claro, não expondo ninguém, né, só vendo locais de aglomeração, verificando as questões de mobilidade urbana, tá? Eu acho que isso é muito menos do que grandes empresas do setor fazem conosco o tempo todo. Só para a gente, eu sabia que a gente ia ter discussões disso, por isso que eu falei logo no começo, né? Esse tema, ele é quentíssimo, né? O Bruno fez uma pergunta muito, muito apropriada. O tema é quentíssimo. Eu recomendo que todo mundo faça uma reflexão, leia, porque assim, não existe uma resposta pronta e muito menos fácil ou simples para isso, né? A gente vai chegar a conclusões que tem casos em que faz muito sentido, tem casos em que não faz nenhum sentido, e tem casos, como colocou o Felipe, que são um verdadeiro absurdo, né? Alguém usar uma tecnologia, por exemplo, para fazer uma discriminação racial. Então, assim, são coisas da vida moderna. A gente vai precisar formatar isso daí, né? E a população tem muita responsabilidade e culpa ao mesmo tempo de como vai construir esse cenário, não tenha dúvida. É isso aí mesmo. Drones é outra conversa dessa, né? Até onde pode, quem pode falar. Então, são coisas da vida atual, é isso aí. Perfeito. Pessoal, mais perguntas? De preferência, perguntas mais simples do que essas últimas. Essa do Bruno, essa aí foi de lascar, hein? Professor, tem uma pergunta aqui para fazer. Vou jogar para o outro lado, não vou entrar nesse mérito aí da questão da quarentena, de isolamento, mas tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E o Parque Tecnológico em si, a Secretaria de Inovação Tecnológica, ela pensa numa questão da cadeia de valor. O que eu digo de cadeia de valor? Você falou que tem esse encontro aí com grandes empresas e tudo mais, mas a gente tem muitos pequenos produtores em São José dos Campos, nós temos pequenas empresas, e eu vejo que a atividade agrícola em São José dos Campos também vem crescendo muito. Vocês têm algum projeto olhando para isso, de vocês conectarem esses pequenos produtores com essa cadeia de valor? Como é que funciona isso hoje em São José? Não só para o pequeno produtor, né, agrícola, rural, mas também para a pequena empresa. Vocês têm algo? Porque agora a gente vai ter que começar a descentralizar, né, as coisas. Boa, garoto! Muito bom. É assim, a secretaria, na verdade, ela era um pouco abusada, porque a gente também centraliza as ações do turismo, né? Toda a antiga Secretaria de Turismo está dentro da minha estrutura, uma equipe pequena, mas que valorosa, está fomentando a questão do turismo, inclusive rural, né? Agora está meio difícil, mas enfim, eram coisas que a gente estava fazendo. Turismo nessa época de pandemia é um negócio difícil, né? Mas vamos lá. A gente também centralizou as questões de qualificação profissional, que era a antiga Secretaria de Relações do Trabalho, né? Aquelas 30 e poucas secretarias viraram 14, né, na gestão atual. Então, algumas secretarias acumularam, eu acumulo 3 coisas, mais a zona rural. Então, assim, todo o esforço de trazer para dentro da conversa e de fomentar o trabalho dos pequenos produtores rurais também está na minha alçada. A gente fez o ponto rural, não sei se você acompanhou, que é uma baita de uma sacada, né? Resumindo, é um poupa-tempo da turma do campo. Que nem a gente vai na cidade para resolver nossas encrencas lá no poupa-tempo, documentação, burocracia, multa, documento. A gente criou o poupa-tempo do homem do campo, que é o ponto rural. Fica ali no centro comunitário do Alto da Ponte, né, logo na saidinha ali, como quem vai para Monteiro Lobato, perto da zona rural. Os nossos agricultores estão na zona norte. Então a gente montou o poupa-tempo, o ponto rural na zona norte. Tem um cara maravilhoso que toca lá, que é o Vinícius, né? É produtor rural, conhece do que está falando, entrosado com os produtores, alto nível, fazendo mestrado acho que ele é agrônomo, né? Então, assim, não, ele não é agrônomo, não. Ele é, acho que é engenheiro, puxa vida, me faltou agora. Acho que ele é agrônomo, sim. É um cara do campo, é um cara dali, tá certo? Isso é uma coisa, né?
A gente faz reuniões a cada 3 meses, o próprio prefeito vai nas reuniões, conversa diretamente, olho no olho, responde dúvida, come do campo, né? Nós estamos, nesse momento, formatando um programa de extensão, né? Acabei de contratar um gaúcho, né? Veio trabalhar com a gente, um gaúcho que tem experiência lá em Mato Grosso, na região de Querência, lá com extensão rural, o cara que entende de leite, entende de pastagem, né? A gente finalmente agora acertou um cara bom para escrever o projeto de extensão rural, a gente estava mais acompanhando e fomentando correção de acidez de solo. O programa de vacina está gabarito aqui na cidade, tá? A cidade faz 17, 18 mil vacinas para os pequenos produtores, facilitando a vida deles. A gente faz correção de solo, os produtores levam amostrinhas de terra lá para o ponto rural, a gente manda para a universidade, que é a Unital, traz de volta já com a sugestão de correção do solo. Eles só compram o calcário, a gente ajuda com o transporte dos caminhões para trazer. A gente tem alguns tratores compartilhados que fazem serviço de aração. E tem todo um cuidado, a gente está fazendo agora o serviço de inspeção municipal, né, que vai passar, depois de toda a estruturação que foi feita nele, né, vai passar a fazer a inspeção municipal, permitindo que esses produtores vendam de maneira formal no perímetro do município, né, aqueles que não têm SUASA ou que não têm CIF. Enfim, tem toda uma cadeia de esforços para que o pequeno produtor rural se entrose cada vez mais. A gente emitiu mais de 60 CNPJs rurais, formalizando produtores nos últimos tempos. Nós estamos tendo que resolver o problema do INCRA, porque o INCRA parou e a gente tem um sistema lá, então vem gente desde Guarulhos até sul de Minas resolver suas encrencas de INCRA. O Vinícius está resolvendo lá, ele faz tudo que tem que fazer, manda para o Sinésio devolve. Enfim, o ponto rural é um sucesso. Queria convidar quem quiser ir, quem tem interesse como você, os pequenos produtores, que vai conhecer. Tá? A gente está entrosado, o Ponto Rural está entrosado com a Univap já fez algumas visitas e palestras junto com a galera do Ponto Rural, fica o convite para vocês também. Eu sou fanático, porque eu já fui fazendeiro durante 12 anos, então eu adoro o ambiente de fazenda, né? Então eu estou lá sempre, vou nas reuniões, a gente tem um esforço lá de melhoria de estrada rural, a gente tem um esforço lá para tentar com que os filhos deles... Hoje, cara, é muito melhor um filho de um cara desse ficar trabalhando lá, ganha mais dinheiro e vive melhor do que ele vir procurar um emprego aqui, às vezes mal remunerado, no núcleo urbano. Tem oportunidades, eu já ouvi de produtores dizer assim, ó, se vocês me mandarem um cara aqui que é bom de cerca, eu pego aos pés, tenho até moradia para ele viver aqui. E ganha mais do que um salário, por exemplo, de um eletricista. Então, existem hoje vagas competitivas no setor rural de São José, tanto em termos de salário, como de oferecer até moradia para os caras. Entendeu? É que não existe essa cultura. Nós precisamos fazer o caminho contrário agora. Pegar quem está com dificuldade aqui na cidade e ver quem que tem vaga de trabalho lá no campo. Então, respondendo para você, sim. Né? Seja na vacina, seja no calcário, seja no entrosamento de zona rural, formação profissional e agora com o programa de extensão, a gente tem uma equipe bastante interessada e atuante, né, para entrosar o homem do campo, sim. Muito bom. Bacana, obrigado aí, professor, legal. Só para comentar, né, que a inovação abrange inovação social também, né, e todo esse público. Eu queria só uma coisa para falar para você, eu não ia falar, mas resolvi falar. Nós temos um grupo que está desenhando mais academicamente, né, todo um desenho para o Agropolo do Vale. Participa a gente de Taubaté, de Caçapava, o doutor Silvio, que é diretor da Embrapa, né, enfim, nós temos um consultor que organizou toda a estratégia do Estado do Espírito Santo. Então a gente tem um grupo de WhatsApp que envolve o TEL, que é o Sérgio Teodoro, que é o diretor-geral da RM Vale, né? A gente acredita que em breve vai estar pronto, já estamos há 1 ano e meio, 1 ano e pouco discutindo isso, já está bem avançado, né? A gente vai ter condição de apresentar um projeto de futuro, uma visão de futuro para isso que o Rafael acabou de colocar. E provavelmente o Estado coloque isso no plano de desenvolvimento sustentável da região, né, como um dos seus projetos para abraçar. Então, algo que para nós é muito caro, e dizer que o próprio Parque Tecnológico participa intensamente disso, e que o Parque Tecnológico criou uma vertical agronegócio, que faz um sucesso danado. O Vale tem essa capacidade para o agronegócio, né? É bem com essa vocação. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta.
Antes de começar a encerrar, alguém gostaria de fazer uma última pergunta? Antes de eu ir para a cozinha. Secretário. É isso. Pode falar. A gente sabe que inovação anda lado a lado com educação, né? Países com educação forte tem também inovação forte. Queria saber como é que o trabalho junto à Secretaria de Educação, projetos voltados a fomentar a educação, se vocês trabalham em conjunto, como é que funciona? Bibiana, eu já te ligo. Seguinte, você falou uma verdade gigantesca. Deveria ser sempre assim. Países que têm um sistema de educação forte deveriam ter também um sistema de inovação forte. Existe um gap. No Brasil, né, seguramente existe um gap. Né? Eu não sou daqueles que acham que tudo é uma porcaria, que as universidades não ensinam nada. Eu não sou desses. Tá? Eu realmente reconheço muito valor, né, em muitas estruturas que nós temos no país afora. Eu estudei em escola pública, eu sou engenheiro naval, sou formado pela Escola Politécnica da USP, fui muito bem formado, graças a Deus. As minhas filhas, a minha filha mais jovem estudou em São Carlos, na Federal. É uma baita de uma profissional do mercado financeiro, disputada a tapa e remunerada a ouro. Então, assim, eu não sou desses que acha que nada funciona, que tudo é uma porcaria. Não acho mesmo, tá? A gente anda aqui pela cidade, vê o sistema de educação público, que é fundamental aqui, né? A prefeitura abraça, né, creche, pré-escola é fundamental, mas eu reconheço, você vai falar o quê de uma estrutura como a da Unifesp, ou do ITA, ou de uma estrutura mista, né, que é uma autarquia privada, mas sem fins educativos, que é a Univap, enfim. Eu acredito que você falou uma grande verdade. Todo país que tem um sistema forte de educação, e eu não acho que o Brasil tem um sistema forte de educação. Eu acho que existem ilhas de sucesso e muita coisa mal feita. Né? Eu acho que esse sistema de educação brasileiro é um calo para o desenvolvimento do país. Né? Eu sou crítico ao sistema, mas eu não sou daqueles que diz que nada presta. Espero que eu tenha deixado clara a minha posição. Tem muita coisa que presta, sim, mas tem muita coisa mal feita também. Reconheçamos, né? Brasil afora. Né? O que eu acho? A educação brasileira, né, aqui não vai uma crítica aos professores que estão aqui no grupo, né, mas ainda tem um peso corporativo, na minha avaliação, excessivo. Tá? Você vê alguns assuntos corporativamente discutidos que não tem nada a ver no mundo de hoje. Né? Mas, enfim, a gente vai construindo ano a ano e melhorando isso daí. Na minha opinião, ainda existe, né, um certo ranço corporativo, especialmente nas universidades, no ensino superior. Né? Isso precisa ser mudado. Para não falar de viés ideológico, aparelhamento, que dá uma preguiça de falar disso, a gente já ouve isso demais por aí. Mas existe. Então, o que eu acho? A gente precisa cada vez mais construir pontes entre projetos reais. Eu gostei demais de ouvir o Alino falar que vocês estão interessados em projetos reais. Na minha modesta opinião, né, quanto mais projetos reais forem discutidos e forem aproximados da academia, da universidade, menos a gente tem problema com essa estrutura toda que eu descrevi aqui. Então nós temos que ter, tanto faz se isso parte das empresas ou das universidades, o ideal é que parta de ambos. Né? E se o poder público não atrapalhar muito, já está bom. A gente precisa ter uma conversa direta entre as empresas e as universidades. Direta e reta, olho no olho. E estruturas como a Embrapi facilitam muito isso. Né? A Embrapi é uma cereja do bolo aí, né? E tem recurso, e tem dinheiro, e tem bons projetos, e tem financiado. A Embrapi coloca uma parte, a empresa coloca outra parte, a academia coloca outra parte. Acho justíssimo, né? Mecanismos como o da Embrapi ou como alguns projetos que o Parque Tecnológico gerencia são preciosos. A gente tem que fazer mais. E não adianta ficar reclamando, né? Somos nós que temos que resolver isso. Assim, eu não me considero um gestor público que tem dificuldade de receber alguém ou de aproximar. Mas, por acaso, tenho muito pouco contato com a Unifesp, tanto que eu levantei a mão para reclamar na reunião do conselho. Então, de quem que é a culpa? Provavelmente é minha.
Eu sou tão Você atarantado vai, que eu tive pouco você vai tempo para resolver visitar isso a aí. Unifesp, ué. Eu já fui algumas vezes lá conversar com o professor Horácio, mas é pouco, gente, é pouco. Eu sou um dos culpados por isso. Provavelmente vocês, professores, também. E provavelmente vocês, alunos, também, porque vocês também são grandinhos e vacinados, e não custa nada circular mais pelo parque, ir lá conhecer a secretaria. Eu nunca recebi, nunca não. Recebi uma vez um grupo de vocês para falar de um programa muito legal lá, de umas máquinas da Siemens e tal. Então, assim, todo mundo tem culpa nesse cartório. E o caminho é esse, vamos encurtar e criar as pontes aí. Eu não tenho dificuldade nenhuma, zero. Perfeito, perfeito. Bom, agora precisamos encerrar, pessoal. Chegamos às 9 horas. O secretário tem um compromisso bom agora. Bom, então, encerrando, eu queria agradecer pelo secretário aceitar esse bate-papo, agradecer por esse bate-papo que foi muito aberto, muito produtivo, inclusive. Não posso deixar de agradecer a Karen Lin por ter ajudado na mediação, né, para a gente organizar o encontro. E agradecer a todos os presentes. Eu lembro que, além dos alunos da disciplina, né, esse número controlado de alunos, a gente pode ter um número de pessoas no streaming aberto, né? Então, agradecer a todos os presentes. Acho que, professor, desculpa te interromper, eu fui indelicado. Você foi delicadíssimo, né? A Karen preparou tudo isso e tal. Acho que se ela pudesse dar uma palavrinha para encerrar, ao invés do secretário fazer isso, eu agradeceria, porque essa coisa de inovação, ela acompanha também de perto. Deixa eu ver se a Karen... A Karen caiu agora. Então, tranquilo. Então já está feito. Ela não está aqui. Sem problema. Mas eu escrevo mais uma vez para ela e a gente fecha esse agradecimento. Então, secretário, realmente muito obrigado. Esse foi o encerramento da disciplina de cidades inteligentes, um quase encerramento, a gente tem só mais um bate-papo adiante. E vamos estreitar, sim, essas relações, a gente entra em contato, especialmente fazendo essa apresentação de demandas, essa troca de demandas entre as instituições. Legal. Estou à disposição, a secretaria está à disposição, a prefeitura tem todo o interesse e vamos cada vez mais construir coisas bacanas juntos aí. Eu acho que os alunos têm muito para contribuir. Os professores, mais ainda, ou tanto quanto. Todo mundo pode contribuir nesses tempos difíceis ainda mais. É isso aí. Secretário, muito obrigado e bom jantar. Obrigado, agora vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tudo bom para vocês. Dá um grande muito abraço. Obrigado. Um grande abraço, professor Horácio. Mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite a todos.